telhado. Afinal, por onde podemos começar? Acho que pelo começo. Contexto histórico. De onde vem esse telhado? De onde vem o telhado que conhecemos hoje em dia, que é constituído por uma tesoura e uma inclinação adequada para cada tipo de telha? Na verdade, esse telhado ele foi inventado pelos árabes, pois por não ter tanta madeira, por não ter acesso a tanta madeira, eles foram praticamente forçados a desenvolver um tipo de telhado que consumisse pouca madeira, que gastasse pouca madeira. Logo, eles não podiam usar madeira à vontade porque não tinha. Então, eles desenvolveram uma estrutura com peças mais finas, que é o que conhecemos hoje em dia. Logo diferente dos chineses. Afinal, eles tinham madeira à vontade. Contexto histórico chinês. Sem sombra de dúvidas, as construções chinesas são algo que acumulam, deslumbram e recebem bastante admiração. O formato, os detalhes esculpidos na madeira, no cimento ou mesmo em pedras ornamentais. Os telhados, com a imponente leveza e colorido. As portas, que inspiram a esconder algum mistério. As pinturas, extremamente complexas e delicadas, mesmo em ambientes externos, e a imponência de uma cultura milenar que sempre fascina muitos turistas. Isso sem citar os jardins, que são de tirar o fôlego e podem te fazer esquecer que estamos num país com tanta gente, num ritmo de crescimento tão frenético. A fragilidade da madeira, material que mais empregou, explica por que não sobreviveu à passagem dos séculos nenhum monumento arquitetônico do início da história do país por volta do ano 2000 a.C. Mas pode-se ter uma ideia de como essa antiga arquitetura, por meio de textos ou regulamentos e pelos exemplos de construções tipicamente chinesas conservadas no Japão, sobre plataformas de pedras ou terras batidas. Uma das mais conhecidas é o Templo de Ouroji, nos arredores da cidade japonesa de Nara. Então temos, por exemplo, que uma das principais formas de telhado chinês é a forma usada pelos pórticos planos, ou seja, um suporte que recebem, podemos dizer que dois pilares de madeira e vai uma chapa logo por cima, que é onde fica o peso do pórtico seguinte que vier acima do próprio pórtico de baixo. A maior preocupação é manter um estilo que se mostra eficaz por séculos do que inovar. Na conservadora arquitetura chinesa, as formas arquitetônicas permanecem imutáveis através dos séculos. Os estilos pouco variam através dos milênios. Os regulamentos de edificações da época da dinastia Zhou 1122 e 256 a.C. vigoram ainda hoje, com poucas modificações, e é a partir desses documentos que se pode reconstituir a arquitetura antiga, uma vez que, em virtude da pouca resistência do material utilizado nas construções, como a madeira, não se tem exemplos dessa arquitetura. Estrutura do telhado. Bom, aqui teremos o madeiramento, telhamento, ligações e a captação de águas pluviais. Bom, antes de começarmos, é bom lembrarmos que o telhado é uma categoria de coberta e, em geral, é caracterizado por possuir um ou mais planos inclinados em relação ao plano horizontal, diferentemente das lajes planas impermeabilizadas ou das cúpulas. Bom, dentro dos elementos constituintes teremos telhamento, que teremos as telhas de diversos materiais, como cerâmica, fibrocimento, concreto, metálica, entre outras, mas ambas com a mesma função, a vedação da cobertura. Dentro da trama teremos
A trama é uma estrutura de madeira constituída geralmente por teças, caibros e ripas, tendo como função sustentar a sustentação das telhas. Aqui nesse caso, em alguns casos, né, pode ter retirado até a questão das ripas, mas em alguns casos específicos. Mas é isso, geralmente é teças, caibros e ripas. Bom, na estrutura de apoio, a estrutura de apoio é constituída geralmente por tesouras, que é de madeira, pontaletes ou vigas, ambas também com a mesma função, a de receber e distribuir adequadamente as cargas verticais ao restante do edifício. E por último, um sistema de captação de águas pluviais são constituídos geralmente por rufos, calhas, condutores verticais e acessórios, também com a mesma função, que é a função da drenagem da água, né, da água pluviais. O primeiro grande problema que normalmente acontece no telhado, nós temos que na hora de fazer o pendural central, que corresponde à peça do telhado que vai suportar o madeiramento da cumieira, e que normalmente é uma vigota, em hipótese alguma pode descarregar sua carga sobre o banzo inferior. E se isso acontecer, o banzo inferior irá fletir. E como a estrutura do telhado fica apoiada sobre a laje, se o meu telhado fletir, o banzo inferior vai apoiar sobre a laje e começando a pressionar a laje, o que vai provocar uma série de fissuras e também de rachaduras na minha laje na parte interna da edificação, podendo ocasionar inclusive vazamento de água ou até de esgoto caso passe alguma tubulação dentro da laje. Então, uma série de problemas podem surgir por conta dessa deformação do banzo inferior. A mão francesa, por exemplo, ela não pode ser apoiada no banzo inferior em hipótese alguma. E quando isso acontece, é fatal, uma vez que todas as forças atuantes nessa treliça irão se inverter e isso vai provocar uma carga concentrada bem em cima do banzo inferior. E sendo que o correto é acontecer justamente o inverso. O pendural central ele deve puxar o banzo inferior para cima e não apoiar sobre esse banzo inferior. Então, sendo assim, a distância estabelecida entre a minha mão francesa e o meu banzo inferior deve ser de, no mínimo, 5 centímetros. Não existe um padrão para a inclinação da mão francesa. O que se pede é que ela tenha que ficar apoiada no pendural central e embaixo da terça. O apoio não pode ficar fora do nó, para que não aconteça do banzo superior fletir. Caso ocorra do apoio ficar fora do nó, vai acontecer do banzo superior fletir e a consequência vai ser um telhado com o formato de ondulações. Essas ondulações, obviamente, mudam a inclinação, né, do telhado e um dos principais problemas são as infiltrações, em decorrência da mudança do posicionamento das telhas e da estrutura em geral. A distância entre as terças é igual à distância que o caibro suporta a carga no vão. Por exemplo, normalmente um caibro suporta uma carga ao longo de 1,5 m. Nesse caso, a distância entre as terças é de 1,5 m. Caso a distância entre as terças seja maior, o caibro não vai suportar e vai fletir, causando um aspecto de ondulações também. A distância entre os caibros é a distância que a ripa suporta a telha naquele vão. Normalmente é usado 50 centímetros, que é a distância entre um caibro e o outro. Se houver uma distância maior entre os caibros, as ripas vão ser deformadas, vão também formar aquele aspecto de ondulações por causa do peso das telhas. Normalmente, para se definir a distância entre uma ripa e outra, deve-se consultar primeiramente o fabricante da telha. Ou seja, primeiro se compra a telha, depois faz um gabarito, para poder colocar as telhas na distância correta. Ou seja, quem faz esse gabarito? Mas, afinal, quem faz esse gabarito? O que é esse gabarito? Esse gabarito é uma ripa
que é feita por um carpinteiro, no qual ele faz uma espécie de gancho. Ou seja, na ponta dessa ripa, ele faz um buraco do tamanho de outra ripa, da largura de outra ripa, coloca a distância correta definida pelo fabricante entre uma telha e outra, entre uma ripa e outra, e aí faz outro ganchinho do outro lado dessa ripa, no final dessa ripa, para que assim ele possa puxar a primeira ripa e encaixar na segunda, fazendo assim a distância correta entre elas. A distância entre as treliças. Normalmente, a distância entre as treliças ela é definida pelo peso que as mesmas suportam em relação ao telhado, que é de aproximadamente 2 metros, ou seja, a cada 2 metros se coloca uma treliça. Bem, antes de falar sobre o cálculo de inclinação de telhado, é importante relembrar por que isso é importante. Um telhado com a inclinação incorreta, ele traz muita dor de cabeça para os seus moradores, como vazamentos, goteiras e, consequentemente, umidade. Diante dessa situação, muitas pessoas podem desenvolver doenças alérgicas ou respiratórias, além de problemas como curto-circuito, problemas de conforto térmico e acidentes em períodos de muita ventania. Então, é importante e é fundamental achar a inclinação do telhado. De modo geral, a inclinação do telhado varia de 10% a 30% de acordo com o tipo de telha. Quanto maior for a telha, menor será a inclinação. Para calcular a inclinação do telhado é bem simples. Basicamente, uma inclinação de telhado de 27% funciona para as telhas cerâmicas, embora algumas pessoas gostem de arredondar para 30%, porque esses 3% não influenciam em muita coisa. 27% é caso a cumieira fique bem no meio do telhado, porque aí vai ficar distribuído igualmente, 27 para um lado e 27 para o outro. Se não for no meio, a cumieira, você vai considerar o maior vão. A partir daquele vão é que você vai calcular a inclinação. Não pode ser do menor vão, porque isso vai comprometer o telhado em épocas de chuva, por exemplo. Assim que a água bater na telha, essa água vai escorrer por debaixo da telha e vai pingar por debaixo do telhado. Então, nunca se deve dimensionar o telhado pelo menor vão. Isso equivale para telhas de cerâmica ou de barro. Em telhas de fibrocimento, é recomendado que você entre em contato com seus fabricantes. Por isso que cada tipo de telha tem uma inclinação diferente, então isso varia muito. E é mais fácil de você encontrar informações na internet, porque na internet hoje em dia está toda a relação dos materiais. Aqui no Brasil, a inclinação é de 27% porque só chove, não neva. Não é que nem fosse os países da Europa, por exemplo. A inclinação lá é bem maior, porque se fosse menor, que nem aqui do Brasil, teria risco de se acumular neve no telhado e aí ele poderia desmoronar toda a edificação. Então a inclinação é bem maior. Uma curiosidade bastante interessante é que as telhas de fibrocimento elas foram inventadas para serem substitutas dessas de ardósia que são utilizadas para países que nevam, porque eles têm uma textura e cor bastante similares, porque estava acabando que ficando em falta esse tipo de telha. Aqui no Brasil até existem telhados com inclinação maior, porém é mais para efeito estético. Lembrando que em inclinações acima de 50% é necessário que se amarrem as telhas, utilizando de uma furadeira para furar a telha e passar um arame de cobre, e somente de cobre, não pode ser de ferro, porque de outros materiais, com o tempo, podem enferrujar e fazer com que a telha caia.